Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa leitura do livro A História da Igreja. Estamos aqui no ponto do livro que fala sobre o declínio do poder papal. Da época de Inocêncio III, até a época da Reforma, o Senhor estava preparando o caminho para esse grande evento ao enfraquecer o poder dos papas sobre os governos humanos e sobre as mentes dos homens em geral. O declínio foi lento, pelo menos por cerca de 100 anos, pois Satanás desenvolveu todo o seu poder para apoiar o mistério da iniquidade. Mas aprove a Deus enfraquecer seu poder, levantando homens de habilidade e integridade para expor seus muitos males. São essas testemunhas que propomos examinar em nosso próximo capítulo. Nesse ínterim, podemos acrescentar que toda a mente da Europa se tornou tão familiarizada com as afirmações das reivindicações papais que elas acabaram sendo aceitas como uma parte do cristianismo. A ideia dominante deste grande esquema teocrático era a supremacia absoluta do espiritual, o poder, abrindo aspas aqui, como da alma sobre o corpo, como da eternidade sobre o tempo, como de Cristo sobre César, como de Deus sobre o homem. Que todo poder terreno esteja subordinado ao poder espiritual em todos os aspectos, seja imediatamente ou não, tocando ou afetando a religião ou seu chefe. Fecha aspas. Este princípio, primeiramente afirmado em toda a sua plenitude por Hildebrando, adquiriu seu estabelecimento mais firme e maior expansão nas mãos habilidosas de Inocêncio. Ele estava no ápice do poder e glória pontifícia. O que tinha sido o sonho de muitos de seus predecessores foi plenamente realizado durante seu pontificado. Mas deste pináculo, o sacerdote coroado começaria agora a descer. Os detalhes das longas e ruinosas guerras entre o papado e o império que se seguiram de imediato, especialmente entre Gregório IX, Inocêncio
IV e Frederico II seriam inadequados para nossas páginas e desnecessários para o propósito de nosso relato histórico. Portanto, nos contentaremos com um rápido resumo sobre os principais pontífices durante este período de declínio papal. No ano de 1216, Honório III sucedeu a Inocência. Toda a atenção do novo pontífice foi dedicada à promoção da Guerra Santa. As cruzadas haviam se tornado um artigo tão estabelecido no credo papal e tão necessário para a manutenção do poder papal, que nenhum cardeal que não fosse de coração e alma um cruzado poderia ser elevado à cadeira de São Pedro. Esta era a mais alta qualificação do sumo sacerdote da religião cristã. Portanto, o primeiro ato de Honório, após sua instalação dos cristãos, cheio de apelo às emoções, a contribuir em dinheiro ou pessoalmente para a nova campanha. Frederico II, o imperador eleito, em seu ardor juvenil, fez uma promessa solene à Inocêncio de se engajar, sem perda de tempo, em uma nova cruzada. Não contra os albigenses, já esmagados, cujas cinzas ainda fumegavam, mas pela destruição dos muçulmanos e pela libertação do Santo Sepulcro da profanação dos infiéis. E ninguém naquela época que tivesse feito o voto tinha permissão para se excusar disso. Se não pudessem realizar a expedição pessoalmente, deveriam encontrar substitutos ou colaborar com dinheiro. Cartas foram imediatamente enviadas a Frederico, lembrando-o de seu antigo voto de cruzado e pressionando sua partida imediata para a Terra Santa. Mas Frederico ainda era um jovem. Seu rival Otão ainda estava vivo. Seu reino no estado mais instável, de modo que ele não poderia partir por enquanto. Nem a ameaça, nem a persuasão puderam fazer Frederico mudar de ideia. Embora as esperanças papais estivessem principalmente nele centradas. Persuasão. Aqui mais um tópico aqui. Dá um tempinho para ver se algum irmão quer falar. A conquista e perda de Damietta. A convocação soou ferozmente e o hino de batalha foi cantado pelos emissários do Papa em toda a França, Alemanha, Itália, Espanha, Hungria e todo o Ocidente.
Os reis, príncipes e nobres foram sitiados e perseguidos para que angariassem, sem demora, navios, homens, dinheiro, armas e todos os suprimentos necessários. Mas o Papa descobriu, para sua frustração, que o entusiasmo de eras anteriores havia passado, que Honório não tinha mais o mesmo poder mágico de Urbano. Nem os legados papais, nem os frades pregadores conseguiam acender no coração do povo o zelo pela Guerra Santa. Apenas um rei obedeceu à convocação. André da Hungria. Príncipes e prelados, duques, arcebispos e bispos juntaram-se ao rei húngaro. Uma grande força foi reunida. O primeiro objeto de ataque foi a cidade de Damietta, no Egito, que, após um cerco de 16 meses, caiu nas mãos dos cruzados. Mas a destruição de vidas humanas por essa loucura papal foi terrível. Abre aspas. Os habitantes foram tão reduzidos pela fome, pestilência e a espada, que de 80 mil, apenas 3 mil permaneceram vivos. O ar ficou contaminado pelo cheiro de cadáveres. No entanto, mesmo em meio a esses horrores, os captores não puderam conter sua crueldade e avidez. Fecha aspas. O relato dessa esplêndida vitória foi recebido pelo Papa com exultação. Suas esperanças de um sucesso definitivo foram estimuladas ao mais alto nível. Mas essas esperanças logo foram frustradas. A cidade foi sitiada no ano seguinte por uma força esmagadora de infiéis sob a liderança ativa e habilidosa de Maleque al-Camus, sultão do Egito e da Síria. Damietta foi rendida. A profunda frustração do Papa desabou sobre o imperador. O fracasso da expedição e as calamidades pelas quais passaram os cristãos foram atribuídas à sua deliberada procrastinação. Supõe-se que 35 mil cristãos e cerca de 70 mil muçulmanos morreram em Damietta. Mas a derrota e o desastre apenas estimularam o zelo do pontífice por novas cruzadas. Durante um reinado de 11 anos, Honório esteve principalmente engajado na promoção de cruzadas contra os albigenses no sul da França e contra os sarracenos na Palestina. Em 1227 ele morreu, ainda pressionando a partida de Frederico e, não lamentamos acrescentar, ainda pressionando em vão. Mais um tempinho aqui.
Gregório IX e Frederico II. Gregório IX, um parente próximo de Inocêncio III, e um discípulo leal de sua escola, foi imediatamente elevado ao trono pontifício com aclamações unânimes e ruidosas. Sua coroação foi cheia de pompa. Abre aspas. Ele voltou da Basílica de São Pedro usando duas coroas, montado em um cavalo ricamente enfeitado e rodeado por cardeais vestidos de púrpura e um numeroso clero. As ruas estavam cobertas de tapeçarias incrustadas de ouro e prata. As mais nobres produções do Egito e as cores mais brilhantes da Índia, e perfumadas com vários odores aromáticos. Fecha aspas. Ele havia completado 81 anos quando subiu ao trono de São Pedro. Mas naquela idade extrema, suas faculdades mentais não estavam prejudicadas. Disse que ele tinha a ambição, o vigor e quase que a atividade da juventude, em propósito e ação, inflexível em temperamento, caloroso e veemente. Frederico, deve se lembrar, foi um protegido de terceiro. As aventuras, perigos e sucessos do jovem rei, enquanto lutava para ascender ao seu trono hereditário na Sicília e a coroa imperial da Alemanha, são quase sem paralelo na história. Durante o pontificado de Honório, seu caráter estava se expandindo até a maturidade. Ele tinha 33 anos quando o pontífice morreu. Naquela época, ele já estava na posse indisputável do império, com todos os seus direitos no norte da Itália, rei da Apulia, Sicília e Jerusalém. Os historiadores competem entre si nas descrições de seu caráter e na enumeração de suas virtudes e vícios. Milman, em seu usual estilo poético, o descreve como o soberano magnífico, o cavaleiro valente, o poeta, o legislador, o patrono das artes, letras e ciência, cuja sabedoria perspicaz parecia antecipar algumas daquelas visões de justiça igualitária, das vantagens do comércio, do cultivo das artes da paz e da tolerância de religiões adversas, que mesmo em um filho mais zeloso da igreja, sem dúvida, teriam parecido algo como indiferença ímpia. Outros o descrevem como egoísta e generoso, placável e cruel, corajoso e sem fé, e que não se proibia das mais licenciosas indulgências. Suas realizações pessoais
foram notáveis. Ele podia falar fluentemente as línguas de todas as nações que eram faladas entre seus súditos: grego, latim, italiano, alemão, francês e árabe. Tanto o papado quanto o império tinham agora representados por líderes habilidosos e decididos de suas respectivas reivindicações. Frederico não suportaria alguém superior a ele, e Gregório também não. O imperador estava determinado a manter seus direitos monárquicos. O Papa estava igualmente determinado a manter a dignidade papal acima da imperial. A luta mortal começou. Foi a última disputa entre o império e o papado. Mas os cruzados foram indispensáveis para a vitória papal. O idoso Papa decidiu-se à sua obra. Dedicou-se, vê de novo. O idoso Papa dedicou-se à sua obra. Seu primeiro e imediato ato, após a coroação, foi instar a renovação das cruzadas nas várias cortes da Europa. Mas seus apelos foram dirigidos a ouvidos surdos. Lombardia, França, Inglaterra e Alemanha persistiram em sua hostilidade contra as cruzadas e seus promotores. A queda de Damietta estava fresca em suas memórias. Nada, portanto, restou ao velho obstinado, a não ser forçar Frederico, embora por razões políticas ele não estivesse disposto a deixar seus domínios, ainda assim, para agradar ao Papa, ele reuniu um armamento considerável de homens e navios e embarcou de Brindisi. Mas uma peste estourou e levou muitos de seus soldados, e entre eles o Landgrave da Turíngia e 2 bispos. O próprio imperador, depois de 3 dias no mar, foi acometido pela doença e voltou à terra firme para se beneficiar dos banhos. Isso causou a dispersão do exército e o abandono temporário da expedição. Mais um tempinho. Frederico desconsidera a excomunhão papal. O Papa ficou furioso. Tratou a história da doença de Frederico como um pretexto vazio. E, sem esperar ou pedir explicações, lançou a sentença de excomunhão contra o pária
perjurado, Frederico da Suábia. Isso aconteceu 6 meses depois de sua elevação à sé. E daquele dia em diante, Frederico encontrou pouco descanso neste mundo, até tê-lo encontrado em seu túmulo. Em vão enviou bispo para pleitear sua causa e testemunhas da realidade de sua doença. A única resposta do Papa foi, abre aspas, fingiste estar doente de maneira fraudulenta e voltaste para seus palácios para desfrutar das delícias do ócio e do luxo. Fecha aspas. E ele renovou a excomunhão vez após vez, exigindo que todos os bispos a publicassem. Mas em vez de Frederico ser humilhado e levado perante Gregório IX, assim como Henrique IV foi levado diante de Gregório VII em Canossa, ele denuncia com ousadia todo o sistema do papado. Seus predecessores, escreveu ele a Gregório, nunca cessaram de invadir os direitos de reis e príncipes. Eles os despojaram de suas terras e territórios e os distribuíram entre os asseclas e favoritos da corte deles. Eles ousaram absolver súditos de seus juramentos de lealdade. Eles até mesmo introduziram confusão na administração da justiça, ao ligar e desligar conforme sua própria vontade. E persistirem nisso, sem levar em conta as leis do país. A religião era o pretexto para todas as ofensas ao governo civil. Mas o verdadeiro motivo era o desejo de subjugar governantes e súditos a uma tirania intolerável, extorquir dinheiro, e enquanto conseguissem isso, pouco se importavam se toda a estrutura da sociedade fosse abalada até seus alicerces. Muitas outras coisas de natureza semelhante, Frederico ousou dizer, o que mostra o estado enfraquecido do poder papal. Ao mesmo tempo, ele foi um bom rei católico, em muitos aspectos, promulgando leis severas contra os hereges. Mas ele queria colocar o Papa em seu próprio lugar para que governasse a Igreja e o deixasse governar o Império. Ele estava disposto a aceitar que o Papa fosse apenas o chefe clerical e que ele próprio deveria ser o secular. O grande crime de Frederico, na mente do fanático pontífice, foi sua relutância em ir para a Terra Santa. Ele tinha preferido os interesses de seu império às ordens da Santa Sé. Esta prudente decisão foi seu pecado imperdoável. Ele não via sentido em sacrificar homens, dinheiro e navios sem uma perspectiva razoável de sucesso. Ele estava decidido, porém, a cumprir seu voto e provar
sua sinceridade como soldado da cruz. No final de junho de 1228, ele partiu novamente de Brindisi. Muito da animosidade mortal contra os muçulmanos, que animara os cruzados mais antigos, havia desaparecido. Frederico tinha relações amigáveis com o sultão, de modo que, em vez de buscar, pelo fogo e pela espada, o extermínio dos seguidores de Maomé, o imperador propôs um tratado de paz. O generoso Camus entrou no acordo, e um tratado foi celebrado em 18 de fevereiro de 1229, pelo qual Jerusalém seria entregue aos cristãos, com exceção do templo, que, embora estivesse aberto a eles, era para permanecer sob os cuidados dos muçulmanos. Nazaré, Belém, Sidom e outros lugares deveriam ser deixados de lado. Com esse tratado, os cruzados ganharam mais do que por muitos anos se aventuraram a esperar. Mas essa vitória sem derramamento de sangue, obtida por um monarca excomungado, exasperou o venerável pontífice ao frenesi. Ele denunciou, em termos de furioso ressentimento, a presunção inédita de alguém banido da igreja ousar colocar o pé profano no solo sagrado da paixão e ressurreição do Salvador. E lamentou a poluição que a cidade e os lugares sagrados haviam contraído com a presença do imperador. Mas Deus sobrepujou este evento notável. Em sua providência, para revelar a toda a humanidade o vazio do suposto entusiasmo de Gregório pela libertação da Terra Santa, sua própria dignidade papal e pessoal eram 1000 vezes mais cara para ele do que o local do nascimento de Cristo. Recorreu a todos os artifícios que sua malícia inventiva e de seus conselheiros poderiam sugerir para conseguir o fracasso da expedição e a ruína de Frederico. Seus frades minoritários foram enviados às ordens patriarcas e militares de Jerusalém a fim de lançar todos os obstáculos possíveis no caminho, com a intenção expressa de que Frederico encontrasse um túmulo ou uma masmorra na Palestina. Uma trama foi feita por alguns templários para surpreender Frederico em uma expedição para se banhar no Jordão. Mas, descoberta a trama, os templários ficaram a ver navios. O velho vingativo, porém, ainda não havia terminado. Ele reuniu uma força considerável e liderado por João de Brienne, invadiu os domínios apulianos do imperador. As notícias desses movimentos trouxeram de volta Frederico a toda a pressa do Oriente. Os exércitos papais fugiram com sua aproximação, e todo o país foi rapidamente recuperado pela influência de sua presença. Mas a espada papal estava então desembainhada, a espada da luta e da discórdia implacáveis.
Durante o longo reinado, Frederico, o maior da casa da Suábia, foi excomungado por não tomar a cruz, excomungado por não partir para a Terra Santa, excomungado por partir para. Vou ler aqui de novo. Foi excomungado por não tomar a cruz, excomungado por não partir para a Terra Santa, excomungado por partir para a Terra Santa, excomungado na Terra Santa, excomungado por retornar, depois de ter feito uma paz vantajosa com os muçulmanos. Foi deposto de seu trono e seus súditos absolvidos de seus juramentos de fidelidade. Mas sem tentar descrever mais a fundo as aventuras militares do Império, ou traçar a política infiel do papado, apenas acrescentaremos que o miserável velho pontífice morreu aos 99 anos de idade, em meio às hostilidades e de um ataque de furiosa agitação. Ele foi sucedido por Inocêncio IV, que seguiu os passos de Inocêncio III e Gregório IX. A causa de Frederico não ganhou em nada com a mudança de pontífices. Viveu até o ano de 1250, quando, aos 56 anos de idade, e no 27º ano de seu reinado, morreu nos braços de seu filho, Manfredo, tendo confessado e recebido a absolvição do fiel arcebispo de Palermo. Com a morte de Frederico, poderíamos supor que as hostilidades papais teriam pelo menos uma pausa. Mas foi muito longe disso. O ódio que o acompanhou até o túmulo, e muito além dele, perseguiu seus filhos, até que se extinguiu no sangue do último rebento de sua casa sobre um palanque em Nápoles. A guerra foi travada entre os chamados exércitos guelfos e gibelinos, isto é, as facções papais e imperiais. O Papa Clemente IV convidou o cruel Conde Carlos de Anjou, irmão de Luís IX, a apressar-se em ajudar o exército guelfo, com a promessa da coroa da Sicília. Ele aceitou, diz Greenwood, a comissão papal com a avidez de um aventureiro e com o espírito imprudente de um cruzado. Ele foi um dos mais talentosos dos tiranos que figuram na história do mundo. Crueldade, avidez, luxúria e corrupção foram perfeitamente manifestadas sob seu comando. Com um grande exército formado para o resgate da Terra Santa, ele entrou na Itália. Alguns dos mais bravos da cavalaria e da baixa nobreza da França estavam neste exército da cruz. Mas, em vez de ir ajudar seus irmãos na Palestina contra os muçulmanos, o Papa os absolveu de seu voto. Prometeu-lhes o perdão dos pecados e a bem-aventurança eterna, para que virassem as armas contra seus irmãos da casa e os seguidores do falecido imperador. Este foi o zelo e a honestidade papal pela libertação do Santo Sepulcro. Tendo sido Carlos de Anjou coroado rei da Sicília,
os peregrinos receberam uma permissão para matar e saquear as regiões indicadas pelo Papa, e, sob a direção dele, invadiram as porções mais belas dos domínios do imperador. Mas o imperador estava em seu túmulo, e a força que tinha seu nome se foi. Seus filhos se apressaram em reunir aventureiros à medida que suas finanças os capacitassem a reunir. A competição, por um tempo, foi duvidosa, mas a bravura bem disciplinada da França finalmente superou os bandos mal treinados dos jovens príncipes. Manfredo caiu em batalha. Conrado foi cortado repentinamente pela morte. E o jovem Conradino, com seu jovem primo, o príncipe Frederico de Baviera, foram feitos prisioneiros e decapitados por Carlos na praça pública de Nápoles. A cristandade ouviu, com estremecimento, a notícia dessa atrocidade sem igual. Por nenhum outro crime senão lutar por seu trono hereditário contra o pretendente do Papa, Conrandino, o último herdeiro da Casa da Suábia, foi executado como criminoso e rebelde em um palanque público. O Papa foi acusado de participação do assassinato de um filho e herdeiro de reis. Ele havia colocado a espada nas mãos do tirano e deve comparecer ao tribunal do julgamento divino e humano, manchado com o sangue de Conradino. No final do mês seguinte, o detestado Papa acompanhou sua vítima até a sepultura, além da qual não nos convém ir, mas temos certeza de que o juiz de toda a terra fará o que é certo, e que do trono da justiça divina ele ouvirá a sentença da justiça eterna, que não admite mudança nem sombra de variação. O fogo é eterno. O bicho nunca morre. A corrente nunca pode ser quebrada. As paredes nunca podem ser escaladas. Os portões nunca podem ser abertos. O passado nunca pode ser esquecido. As censuras da consciência nunca podem ser silenciadas. Tudo se combina para encher a alma com as agonias do desespero, e isso para todo o sempre. Quem não desejaria, acima de tudo, ser perdoado e salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu para salvar o principal dos pecadores? Marcos 9, versículos 44 a 50. São 9h02. Senhor permitindo, se estivermos aqui ainda, amanhã a gente continua a partir desse tópico. A sobrepujante mão de Deus.